Salve, salve você! É muito bom ter a sua companhia aqui no RG do Gol por dentro da rodada. Nós estamos já no meio de semana, né? Mas como os jogos estão sendo realizados todos os dias, a gente aproveitou essa folga aqui na tabela para a gente já fazer o nosso por dentro da rodada dessa semana, trazendo o que foi assunto e o que está chegando por aí. Porque o Campeonato Paulista, você já entendeu o processo rápido dele, todo dia tem jogo. Todo dia tem jogo. Sendo assim, nós tivemos o Comercial e o Botafogo jogando, oscilando entre uma data e outra, mas sempre entrando em campo. E a gente vai falar um pouco desses jogos que passaram e dos jogos que estão chegando, até porque a primeira fase do Paulista termina agora nesse domingo. A gente já vai ter as definições, quais os 8 classificados, os 2 rebaixados, o São Caetano já caiu. O Botafogo praticamente se livrou do rebaixamento, vencendo o São Bento de Sorocaba por 2-0 no Estádio Santa Cruz, e tem mais um compromisso nessa quinta-feira contra o Novo Horizontino, e agora pode até começar a pensar no torneio do Troféu do Interior Paulista, né? Que é uma competição que vale vaga para a Copa do Brasil. A princípio, muita gente acha que é perda de tempo, já tem que focar na Série C do Brasileiro, mas tem esse detalhe que é muito importante para a trajetória do caso aqui do Botafogo e, claro, das outras equipes que vão também disputar esse troféu do interior, que é a vaga na Copa do Brasil, uma outra competição nacional que pode ser inserida no calendário do Botafogo, caso ele conquiste esse título pela segunda vez. Vale lembrar, você que nos acompanha, que o Botafogo completou agora, teve uma data referente ao seu aniversário daquela conquista de 2010, vencendo o São Caetano no Troféu do Interior e conquistando aquele título que na ocasião não se tinha vaga para a Copa do Brasil. Ou seja, o Botafogo vai tentar nesse ano o bicampeonato do Troféu do Interior. Porém, em 2010, há 11 anos, a federação não disponibilizava essa vaga ao campeão para disputar a Copa do Brasil. É o que pode acontecer agora. Pode acontecer, do Botafogo entrar na competição, conquistar o bicampeonato e garantir essa vaga na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar dos jogos do Comercial, que é uma no cravo, outra na ferradura. O Comercial ganha do Batatais, perde do Nacional e agora vai enfrentar o Capivariano nessa próxima rodada da Série A3. O jogo é na sexta-feira agora, às 22 horas em Rio Claro. Vamos falar do Bafo também, que está oscilando demais na Série A3. O Comercial está perdendo de pontos, é uma grandeza. O Comercial era para ser líder do campeonato e a gente vai falar isso aqui com vocês no nosso Por Dentro da Rodada desse meio de semana, que nós vamos fazer até de maneira mais rápida, mais sucinta. Vou mostrar os gols aqui para você desses últimos jogos da dupla Come Fogo, porque já tem jogo em cima de outro. Então o que a gente fala agora, daqui 4, 5 horas, já virou assunto velho. Já não dá mais para a gente usar como tempero do nosso futebol, né, Zé Corneta? A coisa tá andando muito rápido. Nós tivemos jogos do Comercial, do Botafogo, na segunda, na terça, na quarta tivemos uma pausa, quinta tem jogo, sexta tem jogo, sábado é uma pausa, domingo o Botafogo joga, segunda o Comercial joga, ou seja, nos últimos 7 dias, somente em 3, ou o Comercial ou o Botafogo não entraram em campo. De 7 dias dessa semana que está passando aí, somente em 3 a gente não vai ter jogo, seja do Alvinegro ou do Tricolor. Então é jogo todo dia, é jogo toda hora, por conta desse calendário apertado em função do Covid-19. Nós tivemos o futebol paralisado por um mês e a coisa espremeu. E com isso, é um jogo em cima do outro. A gente vai muito bem destacar isso aqui com vocês no RG do Gol por dentro da rodada, que é sempre um oferecimento da galera que está acompanhando o RG do Gol, que está apoiando o nosso projeto, que acredita na força da informação, na mídia digital e no projeto que a gente faz aqui com muitos dados, histórias e estatísticas do nosso futebol para você, que é a galera, claro, da Agrimac Pneus. A Agrimac Pneus do Zé Lourenço, do Vitor Hugo, é referência de qualidade em reformas de pneus agrícolas e rodoviários e está sempre aqui com a gente assinando todos os nossos conteúdos. Um abraço para a galera da Agrimac Pneus. Segue a Agrimac nas mídias aí, que tem muita curiosidade, muita coisa legal para você acompanhar lá do trabalho deles. E também
Estou aqui de Vestiário Bu. Vestiário Bu fica em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shop, e você pode ir lá conferir o seu vestiário fashion soccer da boleirada, a mania da galera, todo mundo quer vestir o Vestiário Bu, e eu aqui sou um Bu maníaco também, sempre com minhas peças, já com meu guarda-roupa renovado de Vestiário Bu, o Fernandinho tá lá, a Marcela, o Huguinho, tá todo mundo para atender você. Se preferir, o Vestiário Bu manda também para você, oferecendo o serviço delivery. Você escolhe no catálogo, seja do WhatsApp, seja do Instagram, pode até conversar via direct do Instagram que eles te atendem. E aí você escolhe a sua peça e recebe em casa o seu Vestiário Bu aí para você andar na estica, no fashion soccer da boleirada, sempre sendo um bu neles. Né, Zé? Isso, bu neles, o Vestiário Bu aqui com a gente também no RG do Gol. E saudando sempre a galera do Chopp Hope, o final de semana vai chegando e você já vai dando aquela esquentada, né, no gargalo. Aquela esquentada, Isso, Zé, esse o som da alegria. Olha só, ouça. Esse é o som da alegria. O Zé Corneta muito bem entende disso. Ele também consome o nosso Chopp Hope. Ele é um apaixonado pelo Chopp Hope e tá aqui para você o growler de 1 litro do Chopp Hope, que vale muito a pena, hein? Chopp Hope do nosso amigo Tom, toda a galera lá, ó, no Rios de Chopp tem o Wesley, tem o Marcinho, tem o Vitor também que faz a distribuição do material para você. Você pediu o chopp, seja ele growler ou barril, o Vitor tá entregando aí para você. Chopp Hope é o chopp oficial do RG do Gol, o chopp oficial do nosso final de semana por aqui também. Então vamos fazer o seguinte, já falamos aqui que o negócio vai ser um pouco mais rápido. Vamos começar com os gols dos jogos que passaram. Vamos começar pelos jogos do comercial, depois a gente entra no assunto Botafogo, que vai jogar nessa quinta-feira diante do Novo Horizontino, às 8 horas da noite, fora de casa pelo Paulistão. É o penúltimo jogo dessa fase. O Botafogo praticamente não tem possibilidades de cair, até em função dos outros adversários, do São Bento e do Santo André. Por isso que eu não acredito que o Botafogo vai ser rebaixado mais depois da vitória por 2-0. Chances matemáticas ainda existem. O Botafogo pode acontecer de perder os 2 próximos e acabar com que o São Bento, o Santo André, vença suas partidas e ultrapasse. Mas é uma possibilidade muito remota disso acontecer. Mas ainda existe. Eu não acredito que o Botafogo cai para a Série A2 diante daquilo que foi feito já nesses últimos jogos. O Botafogo inclusive, não vem jogando mal, mesmo quando estava perdendo no Mirassol, empatando seus outros jogos contra o São Caetano, não vem apresentando um absurdo de futebol a ponto de ser rebaixado. Mas vamos falar então daqui a pouquinho do Pantera, embora a gente já tenha entrado nesse papo aí. Zé Corneta, vamos colocar os gols do comercial? Primeiro jogo contra o Batatais, que no nosso último Por Dentro da Rodada a gente ficou de analisar essa partida, esse duelo regional, Comercial e Batatais. O Bafo foi lá e venceu por 3-1 a equipe do Batatais. Enquanto eu falo aqui, você vai acompanhando aí com a gente esses gols do Comercial. Primeiro gol do Leão do Norte do Rafael Tanque, né? O Rafael Tanque fez o primeiro gol comercialino nessa vitória por 3-1, um desvio ali, e o goleiro acabou aceitando, né? Empurrou essa bola para o gol também. O próprio Rafael Tanque acabou fazendo o segundo em uma cobrança de pênalti. Aliás, que coisa, hein? O Comercial, quando tem um jogador chamado Tanque, é gol atrás de gol, hein? O Wesley Tanque já foi o artilheiro da temporada passada, o artilheiro, inclusive, do ano do futebol de Ribeirão Preto, e agora o Rafael Tanque está fazendo gol a rodo aí também, ó. Poderia mudar o nome de todo mundo aí em Comercial. Troca aí, ó, já começa lá do goleiro. Max Tanque, Luan Tanque, Henrique Tanque, põe todo mundo Tanque aí, ó. Felipinho Tanque, Gilvan Tanque, vai ser só sucesso. O Tanque tá dando certo no Bafo. E aí você tá vendo o segundo gol do Comercial diante do Batatais, e pra gente fechar a conta, o terceiro foi do Gilvan. O Gilvan marcou o terceiro gol comercialino nessa vitória sobre o Batatais, o fantasma da Mogiana, por 3-1 no estádio Oswaldo Scatena. É isso aí, o Comercial então venceu lá, venceu bem, e aí a gente ficou naquela expectativa, né? Agora o Comercial vai começar a andar. Agora o Comercial entrou no campeonato. Mas o que o Comercial perde de ponto
Meu amigo, e são pontos desperdiçados de bobeira, eles escapam da mão. Vamos lá. Jogos no Palma Travassos. Empatou com o Olímpia, perdeu 2 pontos. Perdeu para o Noroeste, perdeu mais 3 pontos. Poderia ter vencido o Noroeste, por que não? O Noroeste também andou tropeçando aqui, embora seja líder dessa Série A3. Comercial também empatou o seu jogo. O jogo passado ficou no empate. Eu vou pegar o adversário aqui porque são tantos jogos. Mas são tantos jogos que a gente acaba até ficando maluco aqui. Ó, foi o Penapolense. Comercial empatou com o Penapolense e perdeu mais 2 pontos. Só que foram 3 do Noroeste, 2 do Olímpia, 5, 2 do Penapolense, 7. Agora ele enfrenta o Nacional e me perde do Nacional jogando em casa. Mais 3 pontos, foram 10 pontos. Comercial deixou de... Se vencesse todos os seus jogos em casa, o que teoricamente, não na prática, na teoria, é uma obrigação para quem está jogando em casa, Comercial teria 10 pontos a mais na classificação. Com 10 pontos a mais, vamos somar aqui como é que está a Série A3 hoje, ó. Comercial tem 9. Comercial teria, se vencesse todos os seus jogos em casa, 19 pontos. Líder isolado com 3 pontos a mais que o Noroeste, sendo que aqui no caso, ó, se o Comercial tivesse vencido o Noroeste não teria 16, o Noroeste teria 13. O Comercial seria líder com 6 pontos a mais que o segundo colocado. Mas o que perde de ponto nesse campeonato, meu amigo, olha, eu vou te dizer, vai fazer uma falta tremenda para o Bafo isso aqui lá na frente. Pode ser, inclusive, que decida a classificação, que o Comercial fique em nono, décimo primeiro, por conta desses pontos perdidos no Palma Travassos. O Comercial não está conseguindo vencer jogando em casa, jogando no seu estádio. E isso, para quem acompanha a história do clube, sabe que é inadmissível. O Comercial, quando joga em casa, ele tem que vencer, não tem conversa, cara. Se o adversário é o Real Madrid, o Comercial tem que se impor na joia e vencer o seu jogo. Se o adversário é o Barcelona, o Manchester City, não importa. O Comercial em casa, a história do Comercial em casa, ela não diz isso que está acontecendo nesse momento, que o Comercial não consegue vencer quando joga no Palma Travassos. Então está faltando isso, porque fora está somando um pontinho ou outro ali. Votuporanguense estreou vencendo o Primavera, que hoje é o 3º colocado na classificação geral, venceu fora de casa. Então fora ele está buscando, está beliscando alguma coisa. O problema está sendo os jogos em casa. Essa dificuldade de ganhar jogo no Palma Travassos, meu amigo. Isso está atrapalhando a classificação do Comercial, que saiu do G8 com essa derrota para o Nacional. Vamos para os gols aí. Foram 2 gols contra o Nacional nessa derrota por 3-2, em que o Comercial acabou se complicando mais uma vez na classificação. Roda aí, Zé Coneta. Deixa rodando aí enquanto eu falo aqui, ó, os 2 gols do Bafo. Um foi do Rafael Tanque, uma cobrança de penalidade máxima, e o outro foi do Gilvan. Os mesmos artilheiros do jogo contra o Batatais fizeram os gols contra o Nacional. Teve esse pênalti aí que você está assistindo, que eu até agora não entendi, não consigo enxergar uma penalidade, não existe o VAR na Série A3, mas o árbitro marcou esse pênalti, o Tanque foi lá, bateu bem, Rafael Tanque, e fez o gol do Bafo. E depois o Gilvan fez um golaço, hein? Um golaço de voleio. O Gilvan foi muito bem nessa jogada, ele percebeu que a bola sobrou espirrada ali para ele, e olha só o gol que faz o Gilvan nessa derrota para o Nacional por 3-2. Nesse momento era o gol de empate, né? O Comercial com 2 minutos praticamente já estava tomando de 2-0, conseguiu buscar o 2-2 e geralmente quem busca o 2-2, o que acontece? Qual que é a teoria? O adversário está machucado, o adversário está sentido, estava ganhando de 2-0, tomou 2-2, qual é a tendência? O Comercial vai para cima e vira o jogo. Não, é o Nacional que faz o terceiro. Ei, Comercial, mas é muito ponto desperdiçado, cara. Desse jeito aí você vai ficar mais uma vez pelo caminho na Série A3 do futebol paulista. Meu Deus do céu, cara, não dá para entender esse Comercial, que é uma no cravo, outra na ferradura. E um detalhe que a gente trouxe aqui no RG do Gol, que foi abordado por muita gente, o Comercial virou um freguesaço do Nacional, hein, cara? São 20 anos sem conseguir ganhar do Nacional, seja em Ribeirão Preto ou seja em São Paulo. São 11 jogos nesse período. A última vitória do Bafo, nós trouxemos isso no feed do RG do Gol para você acompanhar, foi em 2001, quando o Bafo fez 5-4 no Nacional, lá no Nicolau Alaion, em São Paulo.
Ganhou de 5-4 num jogaço de bola. Eu lembro que foram muitas alternâncias de placar nesse jogo aqui. O Comercial tinha Lelo, tinha Ayup, tinha Robson Lino. O Nacional tinha o Terrão, grande Terrão, todo mundo lembra. Tinha o Andreir, que até jogou no Botafogo anos depois. Tinha o goleiro que jogou no Sport, jogou no Botafogo. O Magrão era o goleiro do Nacional, enfim. Era uma Série A2 disputada naquela temporada e o Bafo ganhou de 5-4. Mas de lá pra cá, o Comercial só leva chumbo do Nacional, meu. Virou um freguês do Nacional. Nesse período aí, ó, dos 11 jogos, estou pegando aqui no feed para a gente poder passar para você essa curiosidade, são 4 vitórias do Nacional, a quarta foi agora, e 7 empates. E nenhuma vitória do Bafo em cima do Nacional. Nós vamos para o ano que vem, caso eles se encontrem novamente, para 21 anos. Comercial sem conseguir ganhar do Nacional, hein? Meu Deus do céu, meu amigo, o que está acontecendo com o Bafo? Comenta aí, você pode comentar e explicar para a gente aí a sua análise, o que você acredita que está acontecendo. Quando a gente fala que tabu é coisa séria, é porque a coisa tem sentido. Assim valia também para o Botafogo diante do São Bento. O Botafogo está com um retrospecto muito bom contra o São Bento. Foi no Santa Cruz e venceu por 2-0 praticamente. Se livrou da possibilidade de queda para a Série A2 do Paulista. O Botafogo que vai acumular mais uma temporada na primeira divisão do futebol paulista. A gente completou agora nessa semana que passou o aniversário, vou pegar aqui, ó, 13 anos que o Botafogo subiu para a primeira divisão. Naquele jogo contra a Ferroviária, o Botafogo perdeu por 4-1, mas conseguiu se classificar, subir para a Série A1 em razão da campanha que já havia feito até ser derrotado pela Ferroviária naquela última rodada do quadrangular. Aquele jogo foi no dia 3 de maio de 2008. Desde então, o Botafogo está na primeira divisão e ele vai atingir mais uma temporada na elite do futebol paulista depois dessa vitória sobre o São Bento. Vamos pôr o gol aqui? Vamos pôr os gols aqui então, porque nessa quinta já tem Novo Horizontino e Botafogo. Roda os gols aí, Zé Corneta, enquanto eu vou daqui, você mostra daí. Os 2 gols contra do São Bento, né? O primeiro foi até uma pressão, né? O Botafogo, se a bola passa pelo Gabriel, que fez o gol contra para o São Bento, ela ia cair na cabeça do Richard. E ele ia fazer o gol do Botafogo pela posição ali, pelo posicionamento que ele estava em campo, depois desse cruzamento muito bem feito aí que veio. Aliás, por falar em cruzamento, o que tem saído aqui do nosso futebol de Ribeirão Preto de bola aérea, hein? Desde o ano passado, a jogada do Comercial e a jogada do Botafogo é bola aérea, é chuveiro na área buscando alguém. É a jogada de maior perigo do nosso futebol de Ribeirão Preto, tanto em um quanto em outro, nas duas equipes. O que está saindo de gol assim é uma grandeza. E aí o segundo gol. O segundo gol, uma infelicidade do Luiz Daniel. Ai, 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 Luiz Daniel. Poxa vida, Luiz. Bola recuada do Bruno Leonardo. E o Luiz furou, cara. O Luiz Daniel furou e a bola foi para a rede. 2 para o Botafogo, 0 para o São Bento. O Botafogo ele se impôs mais nesse jogo. Ele buscou mais as possibilidades de gol. O São Bento também atacou, o São Bento também teve as suas chances, mas o Botafogo acabou sendo um pouco mais efetivo. Claro que sem brilhantismo. O Botafogo não é brilhante nesse Paulistão. Muito longe disso, né? Mas ele fez aquilo que poderia fazer e venceu o São Bento por 2-0, jogando no Santa Cruz. E o Argel tá vendendo o peixe dele, hein? Todo fim de entrevista, o Argel quer ressaltar que pegou o Botafogo com 1 ponto e que com ele já tem 10, que ele pegou o Botafogo e sequer nunca nem sonhou com classificação, que o objetivo era livrar do rebaixamento. O Argel tá sabendo vender o peixe dele, cara. Tá fazendo um marketing dele aí, para mostrar que o trabalho dele foi bem feito, que o objetivo era evitar rebaixamento e ele conseguiu. Tá vendendo o peixe dele, o Argel. Errado não tá, mas toda hora é o mesmo discurso, né? Acaba o jogo, ele já vem falar que o objetivo era esse e ele praticamente está atingindo de evitar o rebaixamento e vai disputar o troféu do interior paulista, né? Vale lembrar você que ficou em dúvida e mandou pergunta aí para nós, o troféu do interior não pode ter nem Palmeiras e nem Santos. Caso esses dois não se classifiquem para as quartas de final, eles não podem disputar o troféu do interior. Só entra no interior os demais times não classificados e que não sejam um dos 4 gigantes. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, até porque, convenhamos, eles nem querem disputar isso, né? Eles nem querem. Eles têm tanta coisa para pensar, para resolver, para jogar,
que seria mais um empecilho. Para Palmeiras e para Santos, o próprio Paulista já virou um empecilho e a gente já falou aqui para vocês. Eles não estão com interesse nenhum quanto a isso. Nós já discutimos isso aqui, time sub-23, time de base, enfim, eles estão com outro foco, outro pensamento e o Paulistão virou um estorvo na vida do Palmeiras e do Santos. O São Paulo ainda está na briga porque ele precisa conquistar um título. São Paulo precisa dar ao seu torcedor uma conquista. Não vence o Paulista, mas há muito tempo, há mais de 15 anos. E é uma oportunidade agora. O São Paulo é favoritaço a ser campeão paulista nessa temporada. O Corinthians é uma situação semelhante, não está em Libertadores, está em Sul-Americana, vem perdendo seus jogos. O que lhe sobra é ir bem no Paulista, para dar uma resposta para o seu torcedor também. Agora, para os outros que têm coisas mais importantes, assim como outros em outros estados, em outras competições, o Grêmio certamente tem outro foco, ao invés de somente ser campeão gaúcho, e por aí vai. Os estaduais perderam a força e nós já falamos aqui sobre isso no Por Dentro da Rodada da semana passada aqui com vocês. Então, como fica o troféu do interior? Você pergunta aí, caso tenha dúvida, já fica sabendo agora. Os 4 eliminados nessa fase que não foram rebaixados, ou seja, suponhamos, o São Caetano já caiu, suponhamos que o São Bento seja o outro time rebaixado. A gente teria hoje Botafogo, Santo André, Ponte Preta e Ituano, são 4 times, só que ainda faltam 2 aqui. Não pode ser Palmeiras, não pode ser Santos. Quem que entra? Os outros eliminados das quartas de final do Campeonato Paulista. Ou seja, eles se classificam, disputam as quartas. Caiu, entra no troféu do interior. É assim que funciona essa competição que vale vaga na Copa do Brasil nessa próxima temporada que vai chegar aí, embora a gente já esteja no início dessa primeira temporada, né? Então, olha só, para você que está nos acompanhando aqui no nosso Por Dentro da Rodada, nessa quinta, 20 horas, Novo Horizontino e Botafogo. Nas sextas, 22, Capivariano e Comercial em Rio Claro. No sábado não teremos os jogos da dupla Come Fogo, mas sim da Séries A2, outros jogos da 1, enfim, né? No domingo tem Botafogo e Bragantino, aliás, os jogos da 1, da última rodada, vão ser tudo no mesmo dia, tudo domingo, para não ter confusão. Então, no domingo, a rodada final da Série A1 do Paulista para definir o que falta. E vai ter Botafogo e Red Bull Bragantino em Ribeirão Preto. E na segunda-feira vai ter Comercial e Desportivo Brasil também em Ribeirão Preto pela Série A3 do Paulista. É jogo todo dia. Como diria lá na Fazenda, como diria, né Zé? Lá na Fazenda onde você morava lá, é jogo a dar com pau. É jogo a dar com pau. Todo dia tem jogo para você no futebol paulista, né? E a gente vai encerrando aqui o nosso Por Dentro da Rodada. A gente vai voltar na outra semana com esses resultados dos jogos que nós informamos aqui, comentando mais alguma coisa e trazendo mais algumas curiosidades para vocês, com muitos dados, histórias e estatísticas aqui no RG do Gol Por Dentro da Rodada, porque aqui você sabe, a nossa história tem conteúdo de um jeito diferente. Então a gente volta na outra semana com mais uma resenha nossa aqui, rapaziada. Até lá, continue conosco. Aqui no RG do Gol, a história tem conteúdo de um jeito diferente.